tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando Paz de novo, igreja. Paz do Senhor para vocês. Amém. Quando eu estava orando pelos dízimos, pelas ofertas, a gente vai ouvindo, né, o pastor falando, e por acaso eu falei que a minha Bíblia não era do Paraguai. E ela não é mesmo, não. A Bíblia, na verdade, ela tem princípios, né? Do começo até o fim dela. Do Gênesis ao Apocalipse, ela está cheia de princípios. Não à toa, essas pessoas vieram trazer aqui suas chaves para ungir, né, dos bens que elas adquiriram. Por acaso eu sou tesoureiro da igreja, eu sei que a irmã ali, o irmão Osmar, eles são dizimistas aqui na igreja. Então, não à toa, não por acaso, está lá, elas vieram aqui ungir aquilo que Deus propiciou na vida delas. A palavra de Deus diz aqui no Cidade, olha só para você ter uma ideia, já que a gente está falando sobre, estava orando pelos dízimos, e trouxe aqui essas chaves para ungir, e a gente está falando de dinheiro, e a gente está falando de alguma coisa. Paulo falou assim, olha, isso eu afirmo, 2 Coríntios capítulo 9, que o irmão leu aqui, fala assim, isso eu afirmo, aquele que semeia muito, muito colherá, e aquele que semeia pouquinho, pouco colherá. Está na palavra de Deus, não é a minha palavra, está escrito aqui na Bíblia. Aquele que semeia com abundância colherá. Aquele que semeia pouquinho vai colher pouco. Está na Bíblia. É Bíblia. É princípio bíblico. Não tem como mudar. É imutável a palavra de Deus. A gente está diante dela. Não tem como a gente querer estabelecer uma outra coisa. Não tem como eu querer mudar a palavra de Deus. Não tem como eu querer colocar fazer qualquer tipo de rascunho, rasgar a Bíblia e colocar uma outra página lá, porque não tem como, que a palavra de Deus, ela foi ontem, ela é hoje, vai ser amanhã, vai ser semana que vem, ela vai ser o mês que vem, o ano que vem, aqui milênios, se o Senhor não voltar, a palavra de Deus vai continuar valendo, ela não vai cair por terra, porque é a palavra dele, é a palavra de Deus. Então ela tem princípios, nós estamos debaixo de princípios. Você pode falar aí, eu estou debaixo de princípios. Nós vivemos debaixo de princípios, irmãos. Nós vivemos debaixo de princípios. Princípios fundamentais. Nós estamos debaixo de princípios. Aleluia. Você está embaixo de princípio, irmão. Aquele que deposita, que planta num lugar fértil, ele vai colher muito. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. E quem planta nada, não colhe nada. É desse jeito. Joga lá, meu irmão. Compra um terreno, compra uma fazenda. E fica esperando o trigo crescer. Vai esperar. Você vai morrer e ela não vai crescer. Não vai dar nada. Agora você pega e lança lá uns sacos de sementes, chama sacos de trigo, e trabalha aquela terra, você vai ver o que vai acontecer. Planta, que eu quero ver o que vai acontecer na sua vida. Planta, 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 e eu quero ver o que vai acontecer na sua vida. Porque a palavra do Senhor não volta vazia para Ele, sem antes fazer aquilo que ela foi determinada para fazer. É a palavra dEle. E a palavra dEle, não tem como a gente ir contra a palavra dEle. Aleluia. Hebreus capítulo 12, você pode abrir comigo? Hebreus 12. A partir do 1. Se o som estiver muito alto, eu já vou pedir para alguém dar uma baixada. 12, Hebreus 12. Todos encontraram? Amém. Portanto, a partir do 1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, da humilhação, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Fala assim: Deus me trata como filho. Aleluia. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, que segundo a carne, nos corrigiam e respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Amém, aleluia, glória a Deus. A gente está diante, agora o Ministério de Louvor estava cantando: agora não sou filho, como é que é? Agora não sou mais bastardo, agora eu sou filho. Você sabe o que te faz filho de Deus? Há um erro aí no mundo que fala que todos somos filhos de Deus. Não é verdade. A verdade é que para ser filho de Deus há uma verdade elementar na Bíblia, uma verdade fundamental, e essa verdade se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele veio para os céus, mas os céus não o receberam. João capítulo 1. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não são nascidos da vontade da carne nem do sangue, mas são nascidos do Espírito Santo de Deus. Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são nascidos do Espírito Santo de Deus. Há uma inversão lá fora que todos são filhos. Não, são criaturas. Os filhos são aqueles que um dia reconheceram, aceitaram Jesus, levantaram a sua mão: Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Esses que levantaram a mão são os filhos. Então a gente está falando aqui, Paulo, eu falo sempre Paulo, Hebreus, o escritor de Hebreus, ele lança uma palavra sobre a igreja. E ele começa, ao capítulo 12, ele fala assim: portanto também nós, a igreja, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tão de perto nos arrodeia, prossigamos, corramos a carreira que nos está proposta. Paulo está falando assim: olha, tem um peso e tem um pecado. Desculpa, irmão, quando eu falo a Paulo, você fala, entende o escritor de Hebreus. Então, quando o escritor de Hebreus fala assim: olha, corra a corrida que está proposta para você, desembaraça do peso e do pecado que está tão pertinho de você, e corra a corrida que está proposta. Olha, mas ele fala assim: olha, não sem antes olhar para Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da vossa fé. Aleluia. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia fala que ele é o alfa e que ele é o ômega, que ele é o princípio e que ele é o final das coisas. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e o consumador. O autor que está lá no começo, começou nele. E é o fim também, porque acabou nele. A Bíblia fala quando ele estava lá, pregado lá na cruz, quando ele fala assim: está consumado. Ele estava lá pregado na cruz, depois de passar pelos açoites e todas as coisas que ele passou, todas as humilhações que Jesus Cristo passou, está lá pregado na cruz, e ele fala: está consumado. Sabe o que quer dizer a palavra consumado, irmãos? Está completo, acabou. O que precisava ser feito, eu fiz, Traduzindo, o que precisava ser feito para que você não fosse mais
pecador, para que o mundo não fosse mais pecador, não tivesse, para as pessoas não fossem mais pecadoras, tido como pecadoras, estava terminado, estava consumado. Jesus Cristo, lá na cruz, ele falou assim: está completa. A obra que eu vim fazer estava completa. A obra de remissão de pecadores estava completa. Tudo o que precisava ser feito, Senhor, está consumado. Completei. João, ele fala assim, olha, quando ele batiza Jesus, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele não veio para fazer ninguém milionário aqui, não. Ninguém veio para fazer você mais rico do que o Bill Gates. Esse dia teve um que passou de 1 trilhão de reais, ou de dólares, em dinheiro. Eu não lembro qual foi o abençoado aí. É um americano, a fortuna dele passou de 1 trilhão de dólares. Vou te falar, Jesus Cristo não veio para fazer você ter mais de 2 trilhões de dólares. Jesus Cristo, ele não veio para isso. Ele não veio para você ter 3 trilhões de dólares ou alguma coisa parecida, alguma coisa próxima a isso. Jesus Cristo veio para te salvar, veio para remir os seus pecados. É isso que ele veio fazer. É isso que ele veio fazer. Isso que ele veio fazer. Prosperidade, eu vou te dizer que ela é, se você ser abençoado, você tem dinheiro na sua conta, está muito mais ligado aos princípios que eu falei aqui do que qualquer outra coisa. Está ligado aos princípios bíblicos, aos princípios do Evangelho. E não em alguma outra coisa diferente disso. Então Jesus, ele vem e fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, aí ele fala assim: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que estava proposta? Você sabe qual era a alegria que Jesus Cristo, qual foi a alegria que foi proposta a Jesus Cristo para ele estar lá na cruz do Calvário? Você sabe qual foi a alegria dele? Sabe qual foi a alegria de Jesus estar lá na cruz? Você sabe o que motivou a ele estar lá na cruz? A remissão dos teus pecados, a te fazer santo, a te fazer alguém que se aproxima de Deus, foi te trazer para perto de Deus. A alegria de Jesus não é te fazer milionário ou alguma coisa do tipo, mas é te reaproximar de Deus, é redimir os pecadores. Essa é a alegria que foi proposta para ele. E ele foi lá. Por causa da alegria proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo, da humilhação e da vergonha. Está aqui ignomínia. Ignomínia significa isso: está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. A Bíblia fala no livro de Filipenses que foi dado a Jesus Cristo, pela sua dedicação, pela sua vontade, pela sua humilhação, por aquilo que ele fez, foi dado a Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, ele está sentado à direita de Deus, e ele tem um nome que está acima de todo nome. Aleluia, esse nome está acima de qualquer outro nome, qual todo joelho um dia vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, você pode dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Ele é o Senhor. Toda língua vai confessar, e você acabou de confessar agora, se nunca tivesse falado isso. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Sabe, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão de estar com Deus para te abençoar, para te redimir. Aleluia. Aleluia. Ele abriu mão da glória que estava para ele, que era dele. Ele abriu mão da glória para se tornar homem como eu, como você. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele abriu mão, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe quando Jesus faz aquela oração, lá em João capítulo 17, ele fala assim: eu transcrevi a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Foi Jesus falando orando a Deus. Assim, olha, ele falando com o Pai, diretamente com o Pai: olha, eu consumei a obra que você me deu para fazer. Aleluia. E agora glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Olha só o que Jesus está falando. Olha, antes que houvesse o mundo, eu estava junto de ti, Deus. E tinha uma glória, diante de mim. Dentro de mim eu era glorificado, aleluia. Então a glória, agora que eu terminei a obra, me glorifica. Da mesma maneira com aquela glória que eu tinha antes de que tudo acontecesse. Jesus Cristo falando, aleluia. Glorifica, aleluia, 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 aleluia. Está acabado, está consumado, foi tudo feito. Aí vem, aí a gente continua. É interessante, eu gosto. Porque quando a gente fala a respeito de Jesus Cristo, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, fala que, vamos colocar assim, a continuação da história. A gente acha que mas Jesus ele não está no nosso meio, mas olha, ele falou, ele nos prometeu, olha só, ele fez uma promessa. Nós estamos debaixo de uma aliança, debaixo de uma promessa. Ele falou assim, olha, eu estou indo para o Pai, eu vou preparar lugar, mas vocês não vão ficar sozinhos não. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo da promessa, que o mundo não vê e não conhece. Mas vocês, ele vai habitar com vocês, estará dentro de vocês. Aleluia, o Espírito Santo da promessa. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Ele fala que ele, o próprio Deus, outorgou o Espírito Santo. Ele outorgou. Outorgar é dar direito a você usar alguma coisa, dar direito a você representar alguma coisa, representar alguém. Então ele deu o Espírito Santo como penhor. Alguém já penhorou alguma coisa aqui? Alguém já foi lá na Caixa Econômica e já penhorou alguma coisa? Já? Já também? Amém. Ele fala que o Espírito Santo, agora você fica assim, eu fiquei me imaginando, quando eu li esse texto, eu fiquei me imaginando como eu fosse aqueles cofrinhos, eu fico imaginando que a Caixa Econômica, ela tem um cofrinho, e ele vai lá e coloca a joia, vou penhorar o meu anel, vou penhorar alguma coisa de valor, eu fico imaginando que lá tem as gavetinhas. Aí ele vai e coloca lá a gavetinha e você leva um valor para sua casa e quando você vai lá resgatar aquela sua preciosidade, você tem que devolver os valores que você pegou. Aí você resgata. E eu fico imaginando que eu sou como uma gavetinha dessa. Que o Deus, ele me outorgou, ele penhorou o Espírito Santo dele dentro de mim. Deus, ele fez isso, ele penhorou, ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Ele falou que um dia, Jesus Cristo falou assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas um dia eu vou voltar. Eu vou voltar para resgatar a minha igreja, eu vou resgatar para aqueles que eu penhorei o Espírito Santo. Tem um penhorzinho aí dentro de você, tem um penhor aí dentro de você, tem um valor aí dentro de você. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, tem um valor dentro de você. Tem valor dentro de você, tem valor em você, tem valor em você. Aleluia, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão. Mas um dia ele vem resgatar esses valores. A Bíblia fala assim, olha, não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados para o dia da volta do Senhor. Não entristeçais, não apagais o Espírito Santo que habita em você. Não entristeçais o Espírito Santo, não deixe ele apagar. Sabe, eu estava lembrando, pastor ele ministrando aqui, quarta-feira, ele traz a palavra de Lucas capítulo 4, quando Jesus ele vai ao deserto, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Aí Satanás, a Bíblia fala que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. E Satanás ele vem com os pratos, vem oferecer, olha, já que você é o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele tentou por mais duas vezes. Ao final, Jesus fala assim, olha,
A Bíblia fala que somente a Deus adorarás e só a Ele tu darás culto. E Satanás, ele sai da presença de Jesus Cristo. A Bíblia fala que, estou aprendendo com o pastor, até um momento oportuno. No comecinho do capítulo 4, me chamou a atenção. A Bíblia fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Olha lá. Abre lá, volta lá um pouquinho, deixa marcado aí. Lucas 4. Entrou aí? Lucas capítulo 4. Está falando assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aleluia. Jesus, cheio do Espírito Santo. 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber. Chega Satanás com os pratos, tudo que ele precisava, tudo que você precisa, Jesus, transforma essas pedras em pães. Se tu não transformar, eu fiquei imaginando, se tu não transformar, eu transformo e te dou pão, e transformo essa areia aqui, transformo em água. Tudo que precisava, ele ofereceu para Jesus Cristo. Mas eu vou te falar, meu irmão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, não é qualquer prato, eu vou te dizer, cheio do Espírito Santo de Deus, nenhum prato do diabo a gente come. Você pode dizer, olha, você cheio do Espírito Santo de Deus, nenhum prato do inferno você come. Cheio do Espírito Santo de Deus, nada você come, nada você engole. Cheio do Espírito Santo de Deus, Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus e cheio da palavra de Deus também. Aleluia, cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito. Cheio do Espírito, meu irmão, você não vacila. Cheio do Espírito, você não volta para trás. Cheio do Espírito, você não desiste. Cheio do Espírito, você atenta para a palavra. Cheio do Espírito, você ora. Cheio do Espírito, você lê Bíblia. Cheio do Espírito, você congrega. Cheio do Espírito, você prega. Cheio do Espírito, você faz tudo que é preciso para você fazer. Tudo que você foi chamado para fazer, você faz, porque você está cheio do Espírito. Agora, quando está fraco, o Espírito está sendo apagado, aí não tem força para nada. Apagado por causa do pecado, aí não tem força para fazer nada. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, as coisas são diferentes. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, as coisas são diferentes na nossa vida. Espírito Santo de Deus, aquele que foi outorgado pelo próprio Deus e penhorado na sua vida. Aleluia, aleluia. A gente está hoje é dia dos pais, Jesus Cristo. Ele falando, livro de Lucas, no capítulo 11, no versículos do 9 até o 13, fala assim, ele está falando, a pastora até colocou hoje, né, a oração do Pai Nosso, seguindo a oração do Pai Nosso, lá no versículo 9, ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis, porque todo aquele que pede, recebe, todo que busca, acha, e todo que bate, se a porta se abre. E ele fala assim, olha, vocês, qual é o filho que pedir ao pai, olha só, atenta para isso, qual é o filho que pedir ao pai, nós estamos no dia dos pais, qual é o filho que pedir ao pai um pão, ele te dá uma pedra? Ou, qual é o filho que pedir ao pai peixe, ele vai receber, vai retribuir uma cobra? Ou ainda, qual é o filho que pedir ao pai um ovo, ele vai dar em troca, em vez de dar o ovo, vai dar um escorpião? Quem é esse? Quem é o pai? Quem é o filho que pedindo ao pai essas coisas, vai receber algo em contrário daquilo que ele pediu? E ele fala assim, olha, vocês que são maus, está falando aos pais, vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos. Aí ele fala assim, quanto ao mais ao Pai Celestial, vos dará o Espírito Santo a todos os que pedirem. Aleluia! Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo
a todos que pedirem. Mas eu não sei se vocês se atentaram. Ele fala assim, olha, todo o filho que pedir ao Pai. Todo filho que pedir ao Pai. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que ser filho. Para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, ter força para caminhar, ter força para andar, ter força para fazer a obra de Deus, você precisa ser filho. Deus foi mudando tudo aqui. Precisa ser filho. O que eu falei que precisa ser filho? No comecinho. Todos aqueles que o receberam Jesus. A Bíblia fala, olha, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus, ele veio para o povo de Israel. Olha, ele veio para o povo de Israel. O povo de Israel não quis saber de Jesus Cristo. Deu as costas para ele. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer bater e a porta abrir para você? Você quer procurar e achar? Seja filho. Filho, filho, o filho de Deus. Filho, filho. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber esse Jesus, Jesus Cristo, que aceita Jesus, que reconhece Jesus como o único suficiente Salvador, que reconhece Jesus, que precisa, que entende que precisa de Jesus Cristo na caminhada, que entende, que entendeu, que ouviu a palavra e que quer, juntamente com Jesus Cristo, quando recebeu Jesus Cristo, receber esse penhor, o que é o Espírito Santo de Deus, habitando dentro de você, te ajudando todos os dias da sua vida. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, que eu gostaria de orar por você. Eu quero orar por você. Você que ouviu a palavra e tem necessidade do Espírito de Deus habitando dentro de você, que entendeu, que sabe que é uma promessa, que sabe que há, que entende que existe uma promessa muito maior do que ser bilionário, que é uma vida eterna ao lado de Deus. Vem aqui na frente. Eu gostaria de orar por você. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele nessa noite, também essa é a sua oportunidade. Vem aqui. Amém. Não tem ninguém? Que Deus possa te dar mais oportunidades. Que Deus, Ele continue abençoando a tua vida. Você fica de pé por um instante? Já vou passar a palavra para o pastor Bairro. Senhor, meu Deus, meu Pai, a palavra foi falada essa noite, Senhor. O Evangelho foi pregado. A palavra foi dita, Senhor, que Tu venha, essa palavra ela venha a multiplicar nos nossos corações, Senhor. O Espírito Santo faz uma obra completa. Tua obra é completa, Senhor. A palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Completa, Deus, a Tua obra nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que faz morada nos nossos corações, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence, Senhor, naquilo que nós estamos falhando. Nos mostra, Senhor, aquilo que nós estamos errando. Nos mostra, Senhor, onde aquilo que nós estamos falhando, nós estamos sendo negligentes. Abre os nossos olhos, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos.
Nós temos um chamado, Senhor. Nós temos um chamado aqui neste lugar. Nós somos escolhidos por Ti. Nós somos povo Teu. Nós somos eleitos por Ti, raça eleita. O povo de propriedade exclusiva Tua. Nos ajuda a caminhar. Nos ajuda a andar. Nos ajuda a correr. Nos ajuda a fazer a Tua obra, Espírito Santo de Deus. Nos fortalece a cada dia. Tu és a nossa força. Tu és aquele que nos ajuda. Tu és o nosso ajudador, o nosso consolador. Nós não estamos sozinhos. Nos ajuda na jornada. Nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti. Nos convence, nos alerta, nos mostra o que nós precisamos fazer. Abre os nossos olhos, que nós estejamos atentos à Tua palavra, que nós estejamos atentos à palavra de Deus, que nós estejamos atentos àquilo que nós precisamos fazer. Nos ajuda nessa jornada, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia.